Antes de começarmos esta oração, vamos ouvir a palavra de Deus e permitir que ela fale profundamente ao nosso coração. Em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, Jesus declarou: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ser cristão é mais que frequentar uma igreja ou conhecer versículos bíblicos. Ser cristão significa se tornar parecido com Cristo. Significa escolher viver como Jesus viveu, amar como Ele amou, obedecer como Ele obedeceu e permanecer fiel mesmo nos dias difíceis. Todos nós desejamos seguir o Senhor de verdade, mas a caminhada com Cristo exige entrega. Não existe discipulado sem renúncia. Não existe crescimento espiritual sem decisão. Jesus deixou claro que quem deseja segui-lo precisa negar a si mesmo diariamente. Muitas vezes queremos as bênçãos de Deus, mas sem abrir mão daquilo que nos afasta dele. Queremos paz sem obediência, vitória sem transformação e intimidade com Deus sem sacrifício. Mas o Senhor nos chama hoje para uma vida mais profunda. Hoje Deus está nos lembrando que seguir Jesus não é algo superficial. É uma decisão diária. É escolher a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. É continuar caminhando com fé mesmo quando a carne quer desistir. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um exemplo perfeito de obediência, amor e sacrifício. O Senhor não viveu para agradar a si mesmo. Ele viveu para cumprir a vontade do Pai. Jesus suportou rejeição, perseguição, humilhação e dor para que hoje pudéssemos receber vida eterna. Ele entregou tudo por amor a nós. E embora jamais consigamos pagar esse sacrifício, somos chamados a responder com uma vida rendida ao Senhor. A caminhada cristã exige responsabilidade espiritual. Não podemos viver de qualquer maneira e esperar colher os frutos de uma vida íntima com Deus. Quem decide levar a fé a sério percebe rapidamente que seguir Jesus exige escolhas difíceis. Existe uma diferença entre apenas dizer que conhece a Deus e realmente viver para Ele. Muitas pessoas querem os benefícios do Evangelho, mas não querem compromisso. Porém, o Senhor procura discípulos verdadeiros, pessoas dispostas a obedecer mesmo quando ninguém está olhando. A vida em Cristo exige intencionalidade. Exige oração mesmo nos dias cansativos. Exige permanecer firme mesmo quando tudo ao redor tenta nos distrair. Exige abrir mão de coisas que alimentam a carne para fortalecer o espírito. E embora essa caminhada tenha desafios, ela também produz transformação. Porque toda vez que deixamos algo por amor a Cristo, Deus nos fortalece, nos molda e nos aproxima ainda mais da presença dEle. Viver para Jesus significa permitir que Ele transforme completamente nossa vida. O Senhor tira de nós aquilo que destrói nossa alma e nos entrega aquilo que produz vida. Ele remove o pecado, a culpa, os vícios, os medos e as dores escondidas. Em troca, nos oferece paz, esperança, restauração, amor, direção a uma nova identidade em Cristo. Mas muitas vezes aquilo que Deus deseja remover são justamente as coisas que mais insistimos em manter. Existem hábitos, pensamentos, sentimentos e desejos que sabemos que não agradam ao Senhor, mas ainda assim lutamos para abandoná-los. É por isso que Jesus começou dizendo: negue-se a si mesmo. Porque seguir Cristo exige abrir mão da velha natureza. Quando escolhemos orar em vez de alimentar distrações, estamos negando a nós mesmos. Quando escolhemos permanecer firmes na palavra mesmo cansados, estamos negando a nós mesmos. Quando escolhemos fugir do pecado, abandonar velhos hábitos e viver em santidade, estamos negando a nós mesmos. A verdade é que a carne sempre desejará aquilo que afasta da presença de Deus. Mas o Espírito Santo nos fortalece para viver acima dos desejos da carne. Negar a si mesmo não significa perder a alegria. Significa abandonar aquilo que nos afasta da verdadeira vida. Porque somente em Cristo encontramos plenitude, propósito e paz verdadeira. Negar a si mesmo também aparece nas pequenas decisões do dia a dia. É escolher perdoar quando o coração quer guardar mágoa. É escolher permanecer em silêncio quando a vontade é responder com raiva. É escolher amar pessoas difíceis. É decidir agir com humildade mesmo quando o orgulho quer dominar. Muitas vezes seguir Jesus significa abrir mão de amizades, ambientes, conversas, atitudes que antes pareciam normais, mas que hoje não combinam mais com a vida que Deus deseja para nós.
Também significa continuar demonstrando bondade mesmo quando não recebemos o mesmo em troca. Existem momentos em que tudo dentro de nós deseja agir de maneira carnal. Dias em que queremos revidar, discutir, desistir ou simplesmente agir conforme nossas emoções. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos chama para carregar a cruz. Tomar a cruz diariamente é escolher viver como Cristo mesmo quando isso dói. É permanecer fiel quando ninguém percebe. É continuar fazendo o bem mesmo em meio à injustiça. É continuar obedecendo mesmo sem entender tudo. A verdade é que todos enfrentamos batalhas diferentes. Cada pessoa possui lutas particulares, tentações específicas e desafios únicos. Mas em todas essas situações, Deus continua nos chamando para viver uma vida que reflita o caráter de Cristo. A caminhada com Deus é diária. Existem dias em que nos sentimos fortes espiritualmente, motivados e cheios de fé. Dias em que a oração flui naturalmente e sentimos alegria em buscar ao Senhor. Mas também existem dias difíceis, dias cansativos, dias em que a mente fica sobrecarregada e o coração desanimado. E mesmo nesses dias, o Senhor continua nos chamando para permanecer firmes. Talvez seja por isso que Jesus utilizou a imagem da cruz. A cruz representa a morte. Representa abandonar o velho homem para viver uma nova vida em Cristo. Quando carregamos nossa cruz diariamente, estamos dizendo que não queremos mais viver dominados pela velha natureza. Estamos declarando que desejamos viver guiados pelo Espírito Santo. E a melhor notícia é que não caminhamos sozinhos. Deus nos fortalece quando estamos cansados. Deus nos corrige quando estamos perdidos. Deus nos sustenta quando pensamos em desistir. O Senhor conhece nossas fraquezas e mesmo assim continua trabalhando em nós. Por isso hoje a decisão precisa ser firme. Se queremos seguir verdadeiramente a Cristo, precisamos aprender a negar a nós mesmos diariamente e confiar que Deus nos dará forças para continuar. Com o tempo, aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar parte da nossa nova natureza em Cristo. Capítulo 6. Oração final e entrega total. 8h39, 14h43. Pai Celestial, hoje eu me coloco diante da Tua presença com sinceridade e humildade. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tentei viver da minha própria maneira. Reconheço que nem sempre foi fácil escolher o caminho da obediência. Existem momentos em que minhas emoções falam mais alto. Existem dias em que minha carne quer dominar minhas decisões. Mas hoje eu entrego novamente minha vida ao Senhor. Molda meu coração. Transforma meus pensamentos. Ajuda-me a viver de uma forma que te agrade. Quando a raiva quiser dominar meu coração, ensina-me a responder com mansidão. Quando o orgulho tentar crescer dentro de mim, ensina-me a andar em humildade. Quando a tristeza, a mágoa ou o ressentimento quiserem permanecer, lembra-me do perdão e da misericórdia que recebi do Senhor. Pai, ajuda-me a abandonar tudo aquilo que enfraquece minha comunhão contigo. Remove da minha vida hábitos, desejos e distrações que me afastam da Tua presença. Eu não quero viver apenas uma aparência de fé. Eu quero viver uma transformação verdadeira. Ajuda-me a permanecer firme na oração. Ajuda-me a amar a Tua palavra. Ajuda-me a obedecer mesmo quando for difícil. Ensina-me a carregar minha cruz diariamente. Dá-me forças para dizer não ao pecado. Dá-me coragem para abandonar aquilo que não combina mais com a vida que o Senhor preparou para mim. Perdoa-me pelas vezes em que escolhi o conforto em vez da obediência. Perdoa-me pelas vezes em que ignorei a Tua voz. Perdoa-me pelas vezes em que permiti que distrações ocupassem um lugar que pertence somente ao Senhor. Cria em mim um coração limpo, sensível e disposto a Te obedecer. Que minhas palavras reflitam Teu amor. Que minhas atitudes revelem Tua presença. Que minhas escolhas mostrem que eu pertenço a Cristo. Pai, fortalece-me nos dias difíceis. Sustenta-me quando eu estiver cansado. Lembra-me diariamente de que eu não estou sozinho nessa caminhada. Obrigado porque o Senhor continua trabalhando em mim. Obrigado porque mesmo diante das minhas falhas, a Tua graça ainda me alcança. Hoje eu escolho Te seguir. Hoje eu escolho negar a mim mesmo. Hoje eu escolho carregar minha cruz e permanecer fiel ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva seu pedido de oração nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer sua caminhada com Deus e continue buscando ao Senhor todos os dias. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.
Adaptei toda a oração para português e organizei sincronizada com cada momento do vídeo, mantendo o fluxo espiritual, a intensidade e a estrutura narrativa original.